Estamos iniciando mais um episódio do podcast do Thiago Sartorelli. Eu estou muito feliz porque hoje nós temos aqui uma pessoa muito importante, muito especial, que vai trazer um conteúdo extraordinário para nós sobre alta performance nos negócios, na vida de forma geral, para que você possa prosperar no mundo dos negócios ou em outras áreas também que você deseja crescer na sua vida, tendo qualidade de vida, sendo abundante, sendo uma pessoa próspera, que é um dos grandes objetivos desse podcast, ajudar você a prosperar nessas 4 principais áreas da sua vida, área pessoal, social, financeira, espiritual também. Então, estou aqui com João Dácia. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado, Thiago. Eu que agradeço, né? Uma grande honra estar aqui com você nesse podcast do Thiago Sartorelli. Então, realmente, um assunto aí que me aquece o coração e realmente contribuir, né, com todos aí nesse assunto é fundamental. Então, gratidão pelo convite e espero aí dar minha contribuição dentro do nível, né, do podcast aí. Vamos que vamos. Tamo junto. Começa contando pra gente um pouquinho da sua história aí, pro pessoal te conhecer. Bacana. Bom, eu sou filho amado de Deus, tenho 40 anos, sou pai de 3 filhos maravilhosos, a Lorena, que completou 15 anos essa semana. Que legal. O tempo passa. Tenho a Lara, de 11 anos, o Lucas, de 6 anos, esposo da Viviane, mulher maravilhosa, companheira, que realmente honro e amo a vida por tudo que me acompanhou aí na vida, né? E tá junto comigo nessa jornada. Sou aí da região, da grande Santa Salete, onde vivi aí mais de 30 anos da minha vida. Uma família simples, né? Lá do interior, meu pai servidor público, minha mãe comerciante, então sou aqui da região e fui realmente sempre de um berço muito humilde aí, né? Começando a trabalhar muito cedo. E depois... Quantos anos você começou a trabalhar? Eu comecei a trabalhar com 14 anos registrado. Olha, que legal, cara. Agora, de trabalho mesmo, eu comecei lá com uns 10 anos, né? No comércio mesmo local, de uma cidadezinha de 1.500 habitantes. 1.500 já habitantes. ajudava ali. Todo né? mundo conhece todo mundo. Todo mundo conhece todo mundo. E eu estava ali trabalhando, né, no comércio e assim, sempre, né, nós vamos falar de empreendedorismo também aqui na minha história, mas eu comecei a empreender de 10 para 11 anos, 12 anos ali, vendendo vela em cemitério, né? Caraca. Então, realmente, como tinha o comércio e sempre vendo a dificuldade, né, o desafio ali do empreendedorismo, então eu sempre tive aquela necessidade de fazer a minha parte. Então, desde muito cedo eu fiz muita coisa. Então, chegava ali no dia de finados, eu pegava as caixas de vela do comércio, colocava naquelas bicicletas gaiseiras, lembra daquela? Tem um suporte na frente ali, enchia de vela e ia para frente do cemitério. E fiz isso vários anos. Criança mesmo, moleque ali com 12 anos. Então, era tão engraçado que nessa vida de empreendedorismo, né, chegava no outro ano, o pessoal falava assim, eu nem comprei vela, porque eu sabia que você ia estar aqui na porta. Só. Né? Que legal. E aí eu fui inovando, né, também ali. Depois, no outro ano, eu já levava uns vasinhos de flores, né, já levava algo a mais. E fiz isso. Isso realmente, né, ter esse apoio e incentivo dos meus pais ali fez muita diferença. Realmente de começar ali, né, certo, empreendendo e fazendo o que eu queria fazer. E sempre deu muito resultado. E depois fui trabalhar fazendo muitas coisas também. Antes mesmo da minha jornada aí no banco, que foi 18 anos, né? Eu fiz muita coisa ao mesmo tempo. Escritório, eu toquei numa banda legal. Lá do município, fui tecladista, toquei na igreja também por mais de 20 anos. Enfim, e desenhava, dava aula de música e fazia muita coisa ao mesmo tempo. Eu acho que isso eu trouxe até hoje, né? Até hoje, depois eu vou falar um pouquinho de tudo que eu faço. Multitarefas ali. E depois eu fui policial rodoviário, né? Depois ali dessa vida de fazer muitas coisas, né? Tive aquela fase concurseira, né? Olha só. De prestar concurso. E aí fui ser policial militar rodoviário e logo após eu fui também aprovado no concurso da Caixa Econômica Federal, né? Então, Uau. Tinha 22 para 23 anos, foi fantástico, né? Dentro de uma vida simples, né? Realmente ali regrada, escassa em muitas frentes, né? Mas sempre com muito amor, muito carinho, muito incentivo, e aquilo sempre me deu o incentivo de falar assim, vai lá que você faz, você consegue, né? E eu sempre estudei muito,
Sempre tive muito apoio também da minha esposa, né? Nós começamos a namorar com 14 anos. Não tinha nem 14. Eu ia fazer 14. Então, foi minha primeira namorada, né? É a mulher aí que está comigo há 26 anos já, né? Então, é fantástico. E ela sempre apoiou, a gente sempre estudou muito e entrei para o banco, né? E no banco minha carreira também foi meteórica, né? Eu trabalhei sempre aqui na região, na Caixa Econômica Federal. Então, de todas as cidades aqui de Jales a Bebedouro ali, foram mais de 11 agências diferentes. E foi uma carreira meteórica mesmo. Passei por todas as funções técnicas, gerenciais. Uau. Fui crescendo aí degrau a degrau por meritocracia, até que em 2016 eu fui para Brasília. E aí, realmente, quando eu cheguei já no auge aqui na região, como, né, gerente geral, e depois estava, né, atuando como gerente regional aqui em São José do Rio Preto, recebi um convite para trabalhar em Brasília, na Matriz, e fui lá conhecer o mundo realmente dos grandes bancos, dentro de onde tudo acontece, né? Então, foi uma experiência incrível. E quando eu fui para Brasília, eu já fui com o objetivo também lá de ser superintendente. Nós vamos falar muito sobre isso, mas realmente eu já visualizava, né? Desde o dia que eu entrei no banco, que legal. Onde eu queria chegar. Você já tinha uma visão de futuro clara. Muito clara e muito positiva, né? Então, realmente entrei com esse objetivo de ser superintendente. E quando eu fui para Brasília, fui para reforçar isso na preparação, né? Dentro do pagar o preço, do treinar até se tornar. Realmente conhecer esse lado lá me possibilitou a ter, além dos pré-requisitos técnicos, a experiência, realmente a maturidade que precisava para assumir uma função de executivo do banco. Fantástico. Então, depois de 2 anos e meio em Brasília, eu realmente fui selecionado. Olha que bacana. É incrível que nós vamos falar do método CIS aqui, vamos falar da trajetória que eu sigo hoje, mas tudo aconteceu depois do meu primeiro encontro com a Febracis, né? De conhecer de fato a metodologia e reforçar a inteligência emocional ali e começar a entender um pouco mais de como as coisas funcionam, né? Em termos de mentalizar, de ter uma visão positiva de futuro, né? Eu fazia isso já naturalmente, mas quando você entende tecnicamente e cientificamente como funciona, tudo faz muito mais sentido, né? Então, unir aquilo que eu já acreditava com a técnica, com aquilo que eu aprendi, foi espetacular e isso acelerou. E aí eu fui ser superintendente, né? Depois de 3, 4 meses já de conhecer a Febracis, de começar a ter algo mais profundo ali dentro da metodologia. Com 3, 4 meses eu já estava superintendente e assumi lá em Vitória da Conquista, na Bahia. Cidade que faz frio na Bahia, né? E depois, né, foi um ano espetacular, realmente um momento diferente na minha carreira. E naquele primeiro ano eu já alcancei todos os objetivos ali. Tive alta performance em tudo que o banco me exigia, né? E no meu primeiro ano de superintendência, foi a primeira superintendência do Brasil, dentro do porte dela, primeira colocada mesmo ali, de legal. entrega. Foi a 4ª, de uma forma geral, competindo com as grandes, inclusive. Uau. E levei todas as campanhas, ganhamos todos os prêmios. Foi extraordinário. E com um ano nessa pequena superintendência lá, né, do sudoeste da Bahia, eu já fui convidado a assumir a 2ª maior do país. Uau. Pelo resultado ali de alta performance. Foi onde eu fui assumir o desafio em Salvador, que era a maior do Nordeste e a 2ª maior do país. Meu Deus. E quando eu fui para Salvador, eu já cheguei e depois de um mês, cheguei no carnaval. Eu falei, cara, que massa, né? Fui para Salvador. Promovido na véspera do carnaval. Eu falei, vou passar meu primeiro carnaval e conhecer o carnaval de Salvador. E engraçado que depois, assim que eu cheguei, engraçado não, foi triste, né, na verdade, porque depois de um mês foi decretada, né, a pandemia, né, foi quando começou, fechou bem tudo. Na fase da pandemia. Foi, mas até teve o carnaval, né, acabei por uma fase de mudança não indo, né, eu falo do carnaval, mas é uma coisa que eu não curto hoje, ainda mais pela trajetória. Mas foi muito no momento de desafio mesmo, né, que tudo novo, tudo acontecendo naquele período, né, Tiago? Todo mundo sabendo se ia viver ou não, algo maluco. E o desafio de liderar uma superintendência com mais de 1.000 empregados, né, eram mais de
70 agências, enfim. E aí todo mundo com medo, né, daquilo que estava acontecendo. E a Caixa, naquele momento, era o banco que tinha que abrir as portas para atender a população, para pagar o auxílio emergencial. Então, imagina, né? Onde tudo estava fechando, nós sendo exigido realmente que tivesse ali na linha de frente para salvar vidas, para realmente levar o benefício para que as pessoas, né, sobrevivessem. Caraca, que desafio, né? Financeiro, desafio. Assustador também, né? Porque vendo todo mundo ali ficando doente e tal, aquele terror, né, na televisão e tudo. Isso. E dentro do que banco, tá exposto ali. E dentro do banco, lá na minha superintendência, foi onde a gente teve a primeira morte de funcionário de banco, né, pela Covid. E foi um aposentado, mas era pai, né, e o filho também foi entubado, que era gerente nosso lá. Então, foi um momento muito desafiador mesmo, né, para você conseguir cumprir a missão do banco, ao mesmo tempo cuidar das pessoas com medo ali, né, de ir para a linha de frente, de se contaminar e saber se ia viver ou não, né. Então, foi um momento desafiador. No começo, ainda sem vacina, sem nada, né? Então, sim. Era muito assustador mesmo. Muito assustador. E aí veio realmente a habilidade, né? Aquilo que a gente se prepara durante toda a jornada. E aí é aquele primeiro recado, né? Temos que estar preparado para tudo. E a preparação, ela vem antes, né? Muitas vezes as pessoas se preocupam, né, no chegar na função e estar no cargo para depois ir ali se habilitando, se desenvolvendo, enfim. E uma das coisas que eu sempre levei na minha carreira e que fez com que essa carreira fosse meteórica foi, né, a preparação para chegar. Né? Quando as pessoas me viam ali atuando, realmente falavam, ele já antes de estar na função de gerente, de superintendente, enfim. E é o que eu sempre levei para a minha equipe, né? Quer ser... seja antes, né, da função, para que a pessoa olhe para você e fala, ele já é o gerente, ele já é o superintendente, ou trazendo para o mundo do empreendedorismo, né, ele é o dono da empresa. Ou então está ali num simples atendimento, né, num comércio pequeno. Sim. Cara, ele é o gerente da loja. Então, a atuar, né, antes de realmente ser e de ganhar é fundamental. E as pessoas... Hoje, muitas vezes, não compreende isso, né, Tiago? Às vezes, as pessoas querem primeiro o quinto dia útil, entrando na conta, para depois executar. Né? Então, o que eu sempre fiz era se preparar. E aquele preparo naquela oportunidade fez muita diferença. Porque conduzir um time para estar na linha de frente com medo e saber que realmente ele poderia entregar o melhor, como a gente entregou, foi fantástico. E naquele momento ali, depois de 4 meses, né, a gente atendendo milhares de pessoas todos os dias ali, filas quilométricas, você deve lembrar, né, das filas que se formavam. Foi tão bom que depois de 4 meses o trabalho foi reconhecido e eu fui convidado a assumir a Superintendência Nacional do Nordeste. Então, aquilo que era desafiador numa superintendência de 1.000 colaboradores, daí 4 meses... liderando esse time na linha de frente ali, eu fui convidado a assumir o Nordeste. E aí o Nordeste eram 13 superintendências, eram 14.000 colaboradores, eram 2.000 gestores, eram 1.100 unidades fazendo a mesma coisa, atendendo mais de 35 milhões de clientes em plena pandemia. Então, aí foi, né? Foram 9 estados ali que No meio do acontecimento, você foi colocado para liderar todas as outras superintendências, então, no Nordeste. Todas as superintendências do Nordeste. Caraca. E aí foi aquele reconhecimento com... Não foi nem frio na barriga, né? Que responsabilidade, né? Mas foi bacana, Thiago, porque, de fato, foi mais uma vez onde a preparação, o desenvolvimento, quando a gente fala de liderança e gestão, para a entrega de resultados de alta performance, parece que é bonito e uma coisa óbvia, né? Quando você lê a palavra assim, é teoria. Mas você trazer isso num mundo onde você tem um social pesado envolvido, uma questão de saúde pública envolvida, colaboradores que têm suas famílias, sua vida, né? E sua roda também ali para girar. E 35 milhões de pessoas dependendo da gente, realmente colocar toda a experiência ali em prática, liderando a equipe. E eu estava na TV todos os dias, de manhã, à tarde e à noite, no sentido de ter o outro lado da moeda. A gente está lá dando o nosso melhor, porém, nos bastidores existe toda uma questão política, toda uma questão... realmente, que a gente sabe como funciona, de críticas, de um peso gigante. Sim.
E a gente era chamado a estar exposto ali, né, com o lado negativo da coisa. E eu sempre conduzia aquilo com muita tranquilidade, né? E sempre muito elogiado na forma técnica de conduzir as coisas, né? Então, qualquer crítica que vem quando a gente está preparado, qualquer desafio que vem quando a gente pagou o preço ali da formação durante a jornada, né? A gente, quando se depara com o obstáculo, a gente vai passar ele muito tranquilamente. Colocando de uma forma tranquila, com inteligência emocional, né, que a gente fala muito, e você conhece muito bem essa jornada, né? Até te parabenizar, né, porque realmente é incrível, né, se conectar com pessoas que conhecem a jornada, vivem a jornada e sabem o quanto isso é bom para a vida, né? Obrigado. Como Não, estilo, foi total. como estilo de vida. Transformou demais a minha vida, né? Não tem como dizer que não. Que legal. Eu Fantástico. quero até ouvir teu depoimento também disso, né, porque realmente é fantástico. E foi isso, naquele momento, superando ali todos os desafios, né, realmente um legado que eu deixei, né, finalizando a minha história profissional, né, foi isso, foi realmente de entregar resultado de alta performance, mas mais do que isso, cuidando das pessoas, né, cuidando do coração das pessoas e, de fato, isso é o que eu trago hoje, né? Tanto é que eu saí do banco, né? Não sei se eu cheguei a te falar, mas eu saí recentemente por uma decisão, né, de vida. Mas isso, o pessoal fala, cara, não podemos ficar sem líderes como você, né, no banco. O banco precisa de pessoas como você. E isso me dá toda a certeza da missão cumprida enquanto estive lá, né? E depois desse período, como reconhecimento, também fui para Brasília, num outro desafio, depois de passada ali, essa história toda ali, né, de Salvador para Recife, né? Eu dei uma passada em Manaus, inclusive, mas foi realmente um período ali de quase 2 anos, né? Foi intenso, realmente com muita entrega. E voltando para Brasília, eu assumi a gestão da estratégia de clientes do maior banco da América Latina, né? Então, eu fui ser superintendente nacional, da Caixa na estratégia de clientes de varejo, ou seja, cuidando da estratégia de mais de 108 milhões de clientes. Uau! A carteira de clientes da Caixa, pessoa física e pessoa jurídica, no varejo, tem mais de 100 milhões de clientes. Meu Deus. E essa experiência, como antes de ser superintendente, eu dei uma passada rápida como gestor da estratégia de clientes de baixa renda, eu fui convidado para ter esse outro desafio. E aí foi o auge da carreira, né? Liderar um time de mais de 15 mil pessoas ali, mais de 1.100 unidades, atendendo 35 milhões de pessoas, e depois cuidar da estratégia ali da física, passando também por uma experiência grande no digital, você que é o cara do digital, né? Então foi esse o auge. E isso me possibilitou falar assim, agora realmente eu tenho outros desafios. E eu tenho um pedaço nesse retorno para Brasília que foi onde várias coisas começaram a acontecer e trouxe para mim uma certeza de que aquele espaço já não me pertencia mais. E nós que falamos de valores, de princípios, de situações que realmente a gente precisa trazer ou tirar da nossa vida, né? Então, esse 1 ano que eu voltei para Brasília foi muito desgastante. Era uma gestão extremamente impositora, uma gestão realmente com uma série de situações que não eram congruentes ali, né, com os meus princípios e os meus valores. Então, eu passei por diversas situações que me fizeram ali a decidir, né, não ficar mais no banco. Na função de alto executivo, próximo da alta gestão, realmente uma questão ali que eu vou evitar de falar, porque hoje a gente só tem que comunicar coisas boas, né, para atrair coisas boas, mas, né, em momentos da nossa vida que sempre acontece situações adversas e difíceis, é fundamental que a gente esteja fortalecido emocionalmente, que a gente esteja conectado com os nossos princípios e os nossos valores, né, e que tecnicamente a gente esteja preparado para outros desafios. E isso me deu ali uma necessidade de tomar uma decisão. Aí eu voltei para o interior de São Paulo, para essa cidade maravilhosa, né, de São José do Rio Preto, com a minha família, para empreender. E foi isso que nós fizemos de 1 ano e meio para cá. E é muito bom ter você aqui de volta na cidade, né? Tá trazendo muitos benefícios aí, a gente vê para o empreendedorismo em Rio Preto. Muitas conexões já estão acontecendo aí, eventos acontecendo lá no seu espaço. Tem proporcionado coisas muito boas, muito boas. Posso dizer por mim mesmo, né? Passei por ali no espaço e vi como que tudo isso está sendo bom para nós.
Que bom, eu fico feliz, né, em realmente ter esses feedbacks. E o planejamento ali do Dacia Select era exatamente esse, um ambiente de transformação, né, Thiago? Sensacional. Eu sempre recomendo que quem está assistindo ou ouvindo o podcast o faça com papel e caneta para poder anotar os aprendizados. E eu gosto de dizer que a história das pessoas ensina muito, e o começo da história também ensina muito, né? Bom, o João estava comentando aqui um pouco de valores, de princípios. E algo que a gente sempre comenta também aqui a respeito de princípios e de valores que orientam, que norteiam as nossas decisões. E logo que ele começou a se apresentar para contar a história dele, a primeira coisa que ele falou: eu sou filho amado de Deus. Né? Eu sou filho amado de Deus. Ele aponta isso como a raiz da identidade dele. Né? E isso é lindo. Então, qualquer coisa que acontecer na sua vida, que está nos assistindo ou nos ouvindo aqui nesse momento, essa é uma coisa que você deveria levar de aprendizado para você. Que você é filho amado de Deus. E que nada pode abalar essa identidade. Essa identidade é inabalável, independente das circunstâncias da vida. Se você tiver enraizado em você ser filho amado de Deus, você aguenta. Né? Você aguenta passar. A segunda coisa que ele falou foi da família. Da honra à sua esposa, do amor à sua esposa, aos seus filhos, né? Uma família maravilhosa. E isso mostra também que logo depois dessa vida com Deus, aqui o principal é minha família. E aí eu quero tocar nesses pontos para você que está ouvindo, perceber como você não pode inverter esses valores. Você tem Deus, você tem família e depois sim, você tem um monte de outras coisas que você tem que fazer para dar conta dessas responsabilidades, né? Trabalhar e tudo mais. E aí, dentro dessa história dele aqui, eu acho legal a gente vê que foi uma carreira de muito sucesso, continua sendo uma carreira de muito sucesso, tem muita coisa para acontecer ainda, né? Muitas vidas para serem transformadas ainda. Mas ela começou com exposição, lá com 10 anos, se arriscando e vendendo vela no cemitério. Então, talvez você está ouvindo aqui se preparando, né, com desejo de absorver um conhecimento aqui, se preparar para alguma coisa nova, talvez fazer uma transição de carreira, trocar de emprego, buscar uma promoção, fazer sua empresa crescer mais. E a preparação, muitas vezes, é ir fazer alguma coisa, né? E esse superintendente máximo lá de Brasília, dentro dele tinha um pedaço ainda daquele jovem garoto que vendia velas lá no cemitério. Então, é toda uma história, né, que prepara, não é? E além da prática, além da exposição do campo de batalha, os estudos também. Se dedicou muito para passar num concurso, se dedicou muito para aprender durante o processo. Com certeza foram inúmeros livros lidos, muitos cursos dentro e fora do banco. Isso não para. Então, é o comportamento, o respeito aos princípios e uma atitude de vida mesmo, um posicionamento de vida que gera toda essa satisfação e esse resultado e esse propósito de transformar essas vidas. E espero que vocês estejam sendo transformados. Então, anota esses aprendizados, né? Não inverta os valores e faça o que tem que ser feito. Não fica só se preparando. Ação, né? Exato. E é lindo ouvir isso, né? Porque, de fato, tudo se resume à capacidade de agir, né? E, às vezes, a pessoa fala, mas como? Eu não sei nem por onde começar, né? E aí você já trouxe, né? Primeiro, gratidão, né, pelo reconhecimento. E essa história, de fato, tem que ser nessa ordem, né? E sempre tem que dar honra a quem merece honra. Isso é bíblico, né? Para quem tem honra. E por isso eu também hoje trago uma honra muito grande. Até como gratidão à história que eu contei, a tudo que me trouxe até aqui, né? Foi uma decisão difícil, mas eu tenho uma gratidão gigante, um amor imenso por tudo que eu fiz, pelas pessoas que passaram pela minha história, né, profissional, e por tudo, toda entrega que eu fiz ali. Então, uma gratidão, eu gosto sempre de registrar. E também uma gratidão e uma honra muito grande a Paulo Vieira e a Camila e ao Sidney e a Nebraska, todo o time da Febracis hoje, que são as pessoas que estão ali muito próximo, contribuindo para que eu continue essa jornada de transformação de vidas, né? Então, realmente, a gente estar preparado faz muita diferença, né? Faz toda a diferença, né? Vamos aproveitar e falar um pouquinho, então, de Febracis, né? Eu vivi uma jornada na Febracis e existe um Thiago antes da Febracis e um Thiago depois da Febracis. Muita coisa que eu ensino hoje, que eu transmito, que eu ajudo as pessoas, foi lá que eu aprendi. E eu também faço questão de honrar, né, essas pessoas.
Paulo Vieira, Camila Vieira, todo o time da Febracis de São Paulo, de Ribeirão Preto também, que me ajudaram muito nesse processo. Inclusive, ali atrás, se vocês verem, eu deixei hoje ali o livrão do Coach Integral Sistêmico. Logo que eu voltei do Método CIS, eu li aquele livro inteiro, comi ele com farinha. Porque, cara, é muito transformador. É muito transformador, né? E ativa realmente nas pessoas uma transformação, uma vida diferente, né? Uma vida nova, de propósito. E aí, queria que você contasse um pouquinho pra gente como foi a sua trajetória, né? Esse período de transição, como que você conheceu o Febracis, como que você teve esse impacto e o que levou você a ser um Select hoje para continuar contribuindo com esse método. Legal. Eu estava em Brasília, né? Estava em Brasília nesse período que eu falei do retorno do Nordeste para a matriz da Caixa. E ali foi onde várias situações começaram realmente a demonstrar algo que começou a me abalar mesmo. E eu estou falando de saúde física, emocional, um distanciamento do espiritual, aquilo que a gente não quer para a vida. Uhum. E como eu já conhecia a jornada, estava na jornada desde 2019, e quando eu falo jornada, foi o meu primeiro contato no Método CIS, né, que é o maior treinamento de inteligência emocional do mundo, foi em 2018. Mas depois daquele período, meu foco total foi na carreira. Né? Eu realmente tive... Você foi em qual número, você lembra? 199. Cara, foi o mesmo que o meu, você acredita? Sério? São Paulo? Não, foi Brasília, né? Então o meu foi 200. Então o meu foi 200. Foi final de 2018. É a verdade. Eu fiz o meu em fevereiro de 2019. Então foi o próximo. Foi o próximo. E assim, né, eu fui lá meio que rebocado por uma gerente. Eu era gerente nacional de uma área. E ela me levou, falou, cara, você precisa ir lá. Ela viu o estresse, né, aquela correria do dia a dia. Falou, cara, você precisa ir lá que é inteligência emocional pura. Eu falei, rapaz, eu preciso mesmo, né? Tô precisando, não vou endoidar, né? E fui realmente transformadora. Né? A palavra é essa. explica o método CIS. Cara, o método CIS, ele não se explica. Não dá, tem que viver. Tem que viver. Então, não assim... dá. Eu lembro, é engraçado isso, né? Porque quando a gente volta assim, meu Deus do céu, o que aconteceu comigo, né? E aí eu lembro que eu fiquei, assim, evangelizando as pessoas. Vai fazer o método CIS, todo mundo precisa disso. Aí minha irmã falava assim pra mim, eu mostrei o vídeo pra ela do método CIS. Aí ela falou assim pra mim, Thiago, eu jamais ia chorar igual essas pessoas estão chorando aí. Eu jamais ia ficar desse jeito. Tá maluco e tal. Mas eu fiquei no pé dela até que ela foi. Meu Deus, quando ela voltou. Thiago, eu chorava igual um bebezinho que perdeu o brinquedo. Muda muito a vida da gente. Muda, transforma, né, de fato, e acessa realmente situações que é importante a gente trazer clareza, né, para que a gente tenha consciência, saia da zona de conforto, seja autorresponsável, né, toda a nossa trilha do sucesso que traz lá. E depois dessa né, turbulência e toda, eu falei, eu me sinto na necessidade de voltar. E eu falei, é lá que eu preciso estar, né? Febracis. E quando eu fiz o método CIS, eu comprei os treinamentos da Febracis. Eu comprei. Você comprou no dia, no pitch? No dia eu comprei formação em coaching, né? Integral Sistêmico, comprei mais alguns cursos ali. Não comprou todos de uma vez no dia? Não comprei todos, né? Eu falei, eu vou dar o próximo passo e vou fazer a formação. Naquele momento, para minha vida, para minha carreira como executivo do banco, né? Para aplicar aquilo como líder no banco. Foi um daqueles pitches arrebatadores que o Paulo faz. Que, por sinal, né? Realmente temos que aprender muito, né? Caraca, eu lembro de ver pessoas ali por perto... meio que, sei lá, meio que reclamando, né? Dele tá ali fazendo um pitch de vendas. E eu pensando comigo, cara, tá te ensinando a vender, né? Assiste e aprende como é que faz, né? É impressionante, cara. Então, eu uso muito, até hoje. Isso. Do que eu aprendi e funciona. Funciona e olha que bacana. A gente tem as duas coisas, né? E eu trago assim. Cara, eu tive acesso no banco aos maiores treinamentos, né, do mercado para formação de altos executivos, né, para atuar aí no mercado. Isso é fato. O mercado tem realmente grandes treinamentos, muito bons. E qual que é a diferença, né, com a Febracis? Cara, quando eu olhei, eu falei assim, eu não fui preparado. Fui preparado ali, realmente, em algumas situações top, por empresas renomadas, por técnicas bacanas, que contribuíram, sim, né, para eu entregar resultado no banco. Mas um lado foi totalmente esquecido, que era a preparação do ser humano, do João Dassi ali, do executivo, que tem uma família, que tem um emocional. Isso não é só o profissional, né? Não é só o profissional, não é só o cognitivo, técnico do
do banco ou da empresa, porque hoje muitas vezes a gente se preocupa tanto em treinamento de operacional e de técnicas ali, esquece do restante. E ali a gente aprende as duas coisas, aprende a vender, porque realmente a gente precisa, tudo é venda hoje na nossa vida, né? É fato. Agora, uma coisa é a seguinte, vender, mas ter a entrega que a Febracis tem, isso é o que me brilhou os olhos. Porque ali eu já sabia que não era uma entrega diferente, que eu não ia ver mais do mesmo no mercado. Então, realmente, eu comprei já diferente de muitos. Pô, o cara está vendendo. Eu sabia que ele estava vendendo, mas eu sabia o que ele ia entregar. Isso era a primeira visão. Então, fui lá e comprei com toda leveza, né? Mas aí depois caí no furacão e não fiz. E aí onde eu senti, falei, cara, eu tenho um treinamento pago desde há 4 anos atrás e não tinha feito. Olha aí, procrastinação, né? E autossabotei o tempo todo. Mas fui lá e fiz o formação no momento de dor. Né? Depois que eu senti a dor e tive o problema, a necessidade, eu falei, agora eu tenho que ir lá ver se eu acho a cura. E olha isso, eu fui para um treinamento da Febracis não mais pelo objetivo que eu tinha comprado no início, que era assim, para atuar com os meus liderados. Apliquei muito, sim, né, pelo método CIS, mas não com a técnica certa e as ferramentas certas. E aí eu fui primeiro para me curar, para me transformar. Né? E realmente foi a primeira coisa que aconteceu no Formação em Coaching Integral Sistêmico, aquele livrão ali, né? Espetacular. E quando você traz isso na formação, foi o que me curou, Thiago, né? Foi o que me transformou e foi o que me desbloqueou. E o coaching é muito poderoso, né? Pessoal que tem preconceito, a gente esquece, né? Realmente, o profissional que aplica as técnicas, de fato, com uma metodologia cientificamente comprovada, com certeza vai ter transformação. E foi o que aconteceu na minha vida. Né? Então, eu falo assim, se eu tivesse tido isso lá na minha função, eu tinha tido um resultado ainda melhor. E aí foi o que aconteceu. E foi onde eu tive a preparação e a formação. E a partir dali já eu sabia que eu queria viver aquilo como estilo de vida. Eu falei assim, depois da formação, eu falei, eu quero isso como estilo de vida. E foi a partir daí que aí sim eu comprei todo o restante da grade de treinamentos da Febracis, mais uma vez nos PITs, mas sabendo que ia entregar. Sim. E eu fiz, assim como você ali, toda a grade né, de treinamentos, são 1.000 horas de treinamento, são 12 treinamentos presenciais. E isso é um processo de pagar o preço, e quando a gente fala de pagar o preço, não é só grana, né, Thiago? Nós estamos falando de pagar o preço com dedicação, com muito estudo, com o seu tempo. E eu acelerei. Você até comentou um negócio interessante, né? O pessoal às vezes tem preconceito com coaching. Esses dias eu até postei nos meus stories lá o meu certificado lá, que veio da FCU, tudo bonitinho, com o logo da Febracis também, da formação de Master Coach. E tem a quantidade de horas lá, se não me engano, 252 horas só daquele certificado, né? Só daquele, fora de todos os outros. Que é muito intenso, né? É muito impactante. E muita gente não sabe que para receber um certificado daquele lá tem um TCC, né? Que, na minha opinião, gera muito mais valor até do que TCC de faculdade. Porque eu também fiz TCC de faculdade, gostei de fazer, li um monte de livros, escrevi um monte de páginas. Mas o TCC exigia que a gente lesse dezenas de livros, assistisse dezenas de filmes, fizesse relatórios de tudo, participasse de monitoria e N outras coisas, né? Para poder receber a formação mesmo. É uma preparação gigante, né? Por isso que eu falo da entrega, né? Eu nunca vi ninguém entregar o que a Febracis entrega em termos de capacitação, desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento gerencial. E, mais uma vez, eu tive acesso aos melhores treinamentos do mercado para auto-executivo. E assim, por que eu entrei na Febracis? Porque eu sei o que ela entrega. E com a experiência que eu tenho do mercado, né? A gente já passou da idade de ter e ser iludido com as coisas. Então, o que me brilha os olhos é saber a capacidade de entrega que nós temos. Sim. Eu falo nós porque hoje eu decidi a viver isso como estilo de vida e aí eu trouxe isso para o empreendedorismo. Então, hoje eu trago em todas as minhas frentes, nas empresas que eu tenho, né? Que são várias empresas, mas o meu propósito está dentro da Febracis, que é onde eu consigo contribuir para que outros empresários, empreendedores, líderes, gestores e pessoas que queiram também seguir essa jornada se preparem, se fortaleçam. Realmente a gente fala de ganhar dinheiro, é fundamental e a gente cresce muito e ganha muito dinheiro mesmo, né, Thiago? Temos que ganhar muito dinheiro.
ao mesmo tempo é onde a gente contribui imensamente com conhecimento, né, com formação, com desenvolvimento que vai realmente ali curar a pessoa, transformar a pessoa e elevar ela para um próximo nível. Para ter uma ideia, nós iniciamos uma turma semana passada com 30 empresários, né, num time coaching business. Legal. Aqui. É a primeira turma. Nós temos duas grandes coisas aqui em Rio Preto, Thiago. Você que conhece toda a estrutura da Febracis, né? Hoje nós temos Ribeirão Preto e São Paulo, que são as unidades principais. E Rio Preto, o potencial que tem, né? E Rio Preto, o quanto ela é localizada estrategicamente, ela merece muito a metodologia do coaching integral sistêmico aqui, principalmente quando a gente fala do mundo business, né? Então, nós estamos lá no meu ambiente, no Dacia Select, já indo para o... eu já até perdi as contas, mas eu acho que é o 6º método CIS que a gente vai ter, ou o 5º, né? Agora, no dia 3 a 6 de agosto. Que bacana. Nós estamos com o método CIS global, né? Aqui. E nós estamos com a primeira turma de formação em coaching. Olha que legal. Aqui, realmente, como unidade parceira, os treinadores de São Paulo que vêm, estamos formando a primeira turma aqui. Já começou? Começou. Tivemos o primeiro módulo em junho. Uau. E o segundo módulo é agora na semana que vem. Que legal. E aí a gente vai ter a primeira turma. Sabe aquela que é emblemática? Primeira turma Febracis. Então, o objetivo é a gente formar um exército. Então, quem realmente tiver interesse, venha com a gente nessa jornada. E mesmo que não queira atuar, é para a vida. Sim. Não quero ser coach, mas você vai ser realmente uma pessoa transformada e melhor em todos os pilares da sua vida. Com certeza. Eu fui na época com esse objetivo. Na verdade, fui com o objetivo de aprender sobre pessoas, aprender a cuidar de pessoas. Eu estava numa posição de liderança também, numa empresa que eu representava. E aí eu falei, falava-se, né, que o coach entende de gente. Aí eu liguei para um amigo que era master coach, já havia formado diversos coaches pela SBC. Liguei para ele e falei, me indica, né, qual que é o melhor hoje para fazer. Ele falou, cara, vai na Febracis. Faz Febracis. Aí eu comecei pela formação, eu fui fazer o método CIS depois. Né? Entendi. Eu fiz a formação em coaching em dezembro de 2018 e janeiro de 2019. E aí em fevereiro foi que eu fui pro método CIS. E eu fui com essa intenção, vou aprender a liderar pessoas e tal, pegar ferramentas para mim, né, e tudo mais. Mas no fim das contas eu percebi que despertou um desejo muito grande de ser mesmo treinador, de fazer coaching individual também, né? Tive alguns coaches ali no início, depois não foi tanto assim a minha prioridade. E eu vi muito isso acontecer com pessoas lá também. Falou, vou lá, né, só para receber algo para mim, ou então para aprender, ou para cuidar da minha empresa. E muita gente decidindo fazer uma transição de carreira, né? No começo eles perguntavam, qual que é o seu principal objetivo aqui no treinamento? É para cuidar da minha empresa e tal. Mas no final eles perguntavam de novo, e muita gente já tinha falado, cara, eu quero viver disso, quero fazer isso. Isso, e você realmente vive como estilo de vida, né? Como estilo de vida. E você consegue ali crescer mesmo, ganhar dinheiro, ter isso como uma profissão. Hoje, uma das mais bem remuneradas, por sinal, do mercado. E de fato, a gente traz isso com toda a segurança. Falar de dinheiro, né? É uma coisa que a gente alinha à entrega. A entrega, quando tem resultado de transformação, ela gera um valor gigante, né? E te projeta também para ganhos financeiros também extraordinários, né? Então, esse é o foco e até o principal objetivo de ter uma vida abundante, plena, né? Mas, mais do que isso, né? Nós, de fato, olhamos os pilares da vida. E mesmo que não esteja alinhado, né? Todo dia a gente olha a nossa roda da vida, você vê que a coisa não está legal, né? Em algum ponto, né? Mas você tem consciência e sempre faz um movimento no sentido de melhorar aquilo, né? É verdade. E é isso que me brilha os olhos ali. E, finalizando, né? Além do primeiro formação em coaching, agora nós tivemos ali a primeira turma de business coaching, né? Que legal. Nós estamos com mais de 30 pessoas. Nós abrimos a turma, na outra semana a gente fechou. Realmente a capacidade da turma. Tanto é que a gente já abriu a segunda turma, né? E já estamos com metade ali da turma já completa, porque o pessoal tem uma necessidade e uma consciência muito bacana. E é importante, é isso que tem mudado, né, na mentalidade dos empresários. Nós temos pessoas lá, empreendedores, empresários, que levantaram a mão e falaram assim, cara, eu estou me sentindo renovado e liberto, porque fazia 30 anos que eu não sentava numa cadeira de sala de aula para aprender.
Nós temos empresários jovens, né, bem-sucedidos já, que nunca tinha sentado numa cadeira. E aí, assim, mas se estava dando certo, por quê, né, agora? E é uma das coisas importantes a gente levar de recado, né, Tiago? Hoje tem empresas que estão faturando milhões, que aumentaram em 10, 20, 30 vezes o faturamento, sim, no último ano. Só que isso é raro acontecer. E se aconteceu, muitas vezes acontece por uma questão de muito trabalho, de muita dedicação, de muito esforço, mas dentro daquela, assim, do braço. Sim. Né? E chega. E aí empresários nessa situação falando assim, eu cheguei, só que daqui para frente eu preciso de ajuda. Olha que bacana ouvir isso de empresários, de grandes empresários, né? E é esse o nosso papel. Esse comentário que você fez de crescer no braço, muitas dessas situações representam aquele empresário que fica muitas horas trabalhando, porque ainda tem muita coisa que depende dele. Então, esse momento de pedir ajuda é quando o cara fala, para onde é que eu vou agora? Porque eu também preciso viver, né? Também preciso ter tempo de qualidade com a família e tal, né? Então, é isso. Olhar para os pilares de forma ampla é muito legal, porque, de fato, a gente dá atenção para um ali mais intensamente em algum momento e o outro ali vai perdendo. É tipo um malabarismo, né? Você vai jogando para cima toda hora. Esse comentário é perfeito, né? E quando a pessoa traz essa consciência, que ela deixa um pouquinho o orgulho de lado, né? Porque pode, muitas vezes, numa situação dessa, a hora que ela olha o faturamento dela, que a última linha do balanço está dando um lucro bacana, ele fala, cara, tá bom, isso aqui para mim, meu dinheiro, eu vivo e é importante. Agora, ter a humildade de falar assim, pô, mas eu posso fazer isso tendo a última linha do balanço bem bacana, mas realmente tendo um pouco mais de tempo para minha família, de fato, cuidando mais da minha saúde, cuidando mais do meu espiritual, que é uma questão, assim, fundamental. E nós não estamos falando de religiosidade, né? Nós estamos falando de conexão verdadeira com o Pai, com o nosso Criador, né? E com isso a gente vai cada vez mais moendo o nosso orgulho, vai cada vez mais nos trazendo consciência de quanto a gente precisa ainda realmente ser transformado para a gente voltar ao projeto, né? Deus tem um projeto, é igual casa, né? Tem lá a casa, o projeto, a arquitetura, está tudo prontinho, eu vou lá e executo. E a mesma coisa Deus fez para a gente, né? Nosso projeto original foi criado, está lá prontinho. E muitas vezes nessa loucura eu vou fazendo tudo diferente do projeto. E quando você vai tendo essa consciência e fala, pô, beleza, meu financeiro ok, agora eu vou cuidar da saúde, agora eu vou cuidar do meu relacionamento com a minha família, com meus filhos, com a minha esposa, você vai voltando e se aproximando cada vez mais do projeto original. E vai aonde nossa roda da vida começa, de fato, a fazer mais sentido, né? Trabalhar muito, sim, ganhar muito dinheiro, sim, mas ter os nossos pratinhos ali equilibrados, né, balanceados na nossa vida. E é uma jornada. Eu trago isso como experiência dentro de casa, né? Todos os dias a gente é chamado pela família a ser melhor. Mas estamos trabalhando muito, estamos num novo momento. Sim, o que a gente precisa fazer, então, para juntos a gente ter um tempo melhor de qualidade para a nossa família? E aí, quando você começa também a trazer a sua família para a sua jornada, para o seu ecossistema, assim, né, para aquilo, né, que vive, aí sim não tem erro. Porque muitas vezes nessa loucura de faturar milhões, cada um vai para um lado, né, Tiago? É verdade. Cada um vai para um lado. Então, o propósito da Febracis é conseguir fortalecer ali o ecossistema, é conseguir fortalecer realmente o time, é conseguir fortalecer o indivíduo, né, na sua identidade. Eu tenho algo que eu carrego comigo, que é que não existe estabilidade, né? Eu entendo que as coisas estão sempre em movimento, tudo está em movimento. Então, se o seu casamento não está melhorando e prosperando, então ele está acabando. É só o caminho para onde você está indo. Se a sua empresa estagnou, ela não está aumentando faturamento, lucratividade, expandindo para novos territórios, ou enfim, de alguma maneira crescendo, então ela está quebrando. Se você não está ficando mais saudável, mais vivo, mais cheio de energia, então você está definhando. Não tem aí, tô estável, né? Tô tudo equilibrado. Não, tá tudo a todo tempo em movimento. E para que esse movimento seja bom, seja proveitoso, produtivo, próspero, então a gente tem que continuar aprendendo, né? É o que você diz, né? Deixar o orgulho de lado.
Deixar a arrogância de lado. Deixar eu já sei, eu já fazia, né? Eu já sei como funciona. Olha a minha história, já vivi. E confiando no sucesso do passado e não fazendo nada a respeito para melhorar. Mas esse e agora pode mudar, né? Esse e agora, daqui 5, 10 anos, se continuar desse jeito. Mas uma decisão agora pode fazer toda a diferença para uma vida muito mais abundante que essa pessoa, nesse momento, não consegue nem imaginar por não ter uma visão clara e positiva de futuro. Não? Perfeito. E é um desafio, né? E um desafio mesmo a gente conseguir tirar esse personagem, tirar essa máscara, tirar realmente o orgulho ali, né? Porque a arrogância, a prepotência é o que traz. Eu me pego todo dia muito orgulhoso, né? Quanto mais você busca realmente moer, e quanto mais você entende o que é orgulho, mais você entende que você é orgulhoso. E isso traz mais clareza para que você, a cada dia, vá ali... É aquela coisa, né? O pior do orgulho é o orgulho de pensar que não tem mais orgulho, né? Isso acontece muito. E eu me pego todo dia. Então, assim, o que muda o jogo, né, Tiago? É a gente ser o quê? Intencional. Quando você tem preparação, fortalecimento, você está vivendo isso, significa que você não vai ser pelo simples fato de você conhecer? Não. Mas vai te trazer uma consciência muito grande de você ser intencional nas coisas. Então, hoje, qualquer coisa que acontece, né? Eu já falei 2 frases aqui que eu falo, caraca, né? O orgulho, entende? Tá treinado, né? Seu cérebro para identificar esse tipo de padrão. Isso. E assim, tá tudo bem, tá tudo certo. Foram, no meu caso, 40 anos. Você é um cara mais jovem, né? Mas no meu caso foram 40 anos da forma que a gente fala que formam as crenças, né? Sobre forte impacto emocional ou repetidas vezes ao longo do tempo. Então... muitas vezes nos moldamos para a gente entender que as nossas verdades absolutas é o que prevalece, né? E é onde é o nosso maior erro. Enfim, e ali é esse o objetivo, de moer, ser mais humilde a cada dia, né? E quando você tem essa clareza, tudo muda. Tudo muda, você consegue realmente colocar isso em todos os pilares da tua vida, você consegue melhorar o teu relacionamento. Enfim, você consegue ter clareza, cara, da tua autorresponsabilidade, que você é o único responsável pela vida que leva. Né? E quando a gente fala isso, dói, né? Com a primeira vez que eu vi essa frase, caraca, né? Falei, como assim? O cara nem sabe da minha vida, né? Não entende, não sabe o desafio, não sabe o que eu tenho que entregar, não sabe o que está ao meu redor, as pessoas, o quanto... E é assim, né? A gente tem um gatilho de defesa muito grande, um gatilho de ofensa muito grande, né? Quando a gente fala de autorresponsabilidade. Mas é libertador quando você entende que, de fato, se tudo que eu tenho eu mereço, se eu mereço o casamento que eu tenho, a vida financeira, a conta bancária que eu tenho, né? Isso, o carro que eu tenho, a casa, o trabalho, isso me dá clareza e fala assim, se eu sou o único responsável e mereço aquilo, eu sou o único responsável a fazer a coisa acontecer. E é aquilo que você trouxe, se eu tenho uma visão positiva de futuro, eu sei quem eu sou capaz de fazer, consigo fazer e mereço ter aquilo. Que é o que a gente trabalha muito na pirâmide do indivíduo, né? Então, isso é libertador, saber que realmente eu tendo uma visão positiva de futuro, eu consigo criar meu plano de ação para chegar até ele de uma forma muito estruturada e leve, né? Sensacional. Plano de ação, né? Esses dias eu estava conversando com alguns amigos e a gente estava tocando naquele ponto da atração, né? A lei da atração. Então, se você só mentalizar, já atrai, as coisas acontecem, né? Tipo, vou ficar pensando aqui que eu tenho um carrão XYZ. Então, esse carro vai aparecer na minha garagem, né? Então, pensando em todo esse processo de reprogramação de crenças, a realidade é que quando você mentaliza, quando você visualiza, quando você traz para você uma imagem diferente para esse seu futuro, essas suas ações vão sendo orientadas para uma nova direção, né? Então eu estou me imaginando aqui sendo uma pessoa muito rica. Mas aí eu vejo essa pessoa nesse futuro e agora eu vou me questionar. Falar, cara, o que eu estou fazendo agora vai me levar para ser essa pessoa? Aí entra um plano de ação, né? E a autorresponsabilidade foi muito transformadora para mim nesse aspecto também. Eu costumo dizer que eu tenho 3 livros que mais mudaram a minha vida. A Bíblia, em primeiro lugar, que revela o Cristo para mim, a minha salvação, a graça de Deus. O segundo foi o Poder da Autorresponsabilidade. É um livrinho de bolso, cara. R$10. Ninguém tem desculpa, né? É isso. Ninguém tem. R$10. E se você achar um coach Febracis aí em algum lugar, se você falar que você não tem nem R$10, ele vai te dar. Com certeza. Ele vai te dar. Eu já doei, né? Livro do Poder da Autorresponsabilidade.
O terceiro foi A Lógica do Cisne Negro, do Nassim Taleb, que é um livro que fala de como é que as coisas funcionam no caos, né? Ele arrebenta tudo que a gente acredita, às vezes, sobre previsibilidade. Ele fala que as coisas não acontecem de forma previsível e tudo está mudando, o caos está instalado e você pode prosperar no meio do caos. E como é que você faz isso? Então, a autorresponsabilidade me possibilitou justamente entender também essa perspectiva desse outro livro, que para o empreendedorismo é fundamental não ter medo de errar. Para você ter um resultado muito grande, muito expressivo, exponencial, então eu tenho que me expor muitas vezes em possibilidades que podem me trazer esse resultado, né? Foi até redundante, mas a possibilidade de ter um grande resultado. Às vezes a pessoa tem um negócio que tem um limite, claro. Ela não consegue faturar mais do que 50 mil reais por mês porque ela não dá conta de vender mais do que isso, ou de entregar mais do que isso, porque o espaço não cabe tanto cliente assim. Mas tem outros tipos de negócios que permitem que você possa ter um faturamento exorbitante. Então aí tudo isso se une, né? Eu estar preparado para ser autorresponsável, assumir os meus erros e aprender com eles para agir de novo com mais perfeição, com mais assertividade, né? E viver, né? Se expor, fazer o que tem que ser feito e não apenas mentalizar. Então eu mentalizo, crio um plano de ação, sei que nesse plano de ação eu vou errar, as coisas vão às vezes ser diferentes, vai ter circunstâncias tentando abalar o que eu planejei e eu tenho que ser flexível. Bom, desse jeito não foi, então como que eu faço? O alvo está lá. E é a ação que vai gerar o resultado, né? Não é só atração. Exato, Né? Acho que tem que ter essa união mesmo, né? Eu até gravei sobre isso hoje. Tudo acontece no pensamento, que interfere diretamente nas nossas emoções. Né? Então, assim, eu estou pensando coisa boa, estou comunicando coisa boa, eu vou sim atrair coisas boas. Eu vou encher minha alma, meu coração de coisas boas e aí não tem erro, realmente não tem. Desde que haja uma ação. Né? E ali tem a outra frase né, que a gente traz lá do Paulo Vieira, que é muito... faz, né, enfim, transforma também a minha vida e é o que a gente tem que internalizar todos os dias, né? Que é que tem poder quem age. E quando a gente fala do tem poder quem age, beleza, mas o que é agir? Cara, agir é você dar o primeiro passo e fazer o que for. Qual que é teu objetivo, né? Colocou como objetivo, dê o primeiro passo na direção dele. Mas eu nem sei por onde começar. Comece de alguma forma. E aí é o que você falou, sem medo de errar. Porque nós vamos errar no empreendedorismo? Cara, se eu contar o que eu errei de 1 ano e meio para cá, meu amigo, né? E, enfim. Não, eu também. O que é isso? Eu vou contar uma história aqui. O pessoal já ouviu falando aqui que eu quebrei a hamburgueria. Né? Não é o tanto que você trabalha, cara. Tem a ver com jeito, tem a ver com conhecimento, tem a ver com momento de mercado, tem a ver com demanda do mercado, tem a ver com tanta coisa, né? E a gente não consegue saber tudo. É isso. E aí você fala assim, beleza, vou colocar então, né? Pra você ter uma ideia, eu abri 10 empresas no começo. Foram 9 marcas do franchise. Cara, o que eu encontrei de picareta, né? De gente com má fé, com má índole, demais. Com processos desestruturados, pessoas que realmente não sabem o que estão fazendo, que são irresponsáveis no negócio, né? Gigante. Eu poderia estar remoendo isso a todo momento? Sim. Mas não, o que é a decisão que eu tomei? De fato, aquilo que não foi legal, aquilo que não deu certo, que foi um erro meu e tem a responsabilidade do outro, beleza, vamos discutir isso na esfera que tem que discutir, toma-se a decisão e vai para frente. Por outro lado, aquilo que é minha responsabilidade foi onde eu trouxe, cara, eu errei porque de fato eu deveria ter realmente atuado diferente. Então, a gente fala que o autorresponsável ele não erra, né? Ele colhe um resultado da ação dele. Então, mas eu dei a minha primeira ação. Então, eu estou dando só o exemplo da minha vida que exemplifica o agir, né? Esses negócios você chegou a abrir, esses negócios? Eu abri vários negócios menores, pequenos, mas que logo num primeiro momento que eu senti que a coisa ia ter um caminho que não foi por aquilo que eu paguei, né, de fato não fazia sentido. E a partir do momento de não fazer sentido, eu realmente tenho uma capacidade de decisão muito rápida, tomada. E isso, de fato, foi o que eu fiz em 1 ano e meio para cá em algumas frentes que não deu certo. Olha aí. Então, assim, nenhum quebrou. Mas eu realmente suspendi, né, antes da coisa acontecer. Por quê? Por uma questão de estruturação financeira e de capital inicial que eu tinha. Sim. Agora, se de fato você vai no peito, eu fico pensando muitas vezes ali, se eu realmente não tivesse respaldado financeiramente, eu tinha me lascado. Saído muito prejudicado, né? Muito prejudicado.
Mas aí, colhi o resultado, errei, agi, errei, colhi o resultado. E aí vem o segundo ponto, né, da frase. Tem poder quem age certo. Mais poder ainda quem age certo, né? E aí sim, passado um primeiro momento, deu o primeiro passo, agiu, né? Viu que não deu certo, errou, cara, toma uma decisão e continua agindo agora de uma forma certa, para que você não cometa os mesmos erros que comete. Isso traz maturidade, traz responsabilidade maior e a gente erra. E superpoderes, né? Tem superpoderes quem age na velocidade certa. E ali agir certo e na velocidade certa não significa correr, mas significa entender qual é a velocidade necessária, a intensidade necessária para aquele tipo de negócio. E aí sim a gente colocando isso como realmente ali no nosso dia a dia, não tem como dar errado, né? E aí a gente vai sim atingir alta performance em todos os pilares da vida, tendo esse movimento constante ali de não ficar parado, né? Porque eu acredito muito no que você falou também. Ou a gente está crescendo ou a gente está caindo. Não tem como, realmente, não existe estagnação, estabilidade, isso não existe. E é o que a gente leva. Mas eu estou faturando a mesma coisa, está estável. Não, meu amigo. Piorou, porque alguém já está começando a assediar seus clientes, vai sair uma solução nova, uma tecnologia vai aparecer, então o negócio está quebrando. Está quebrando e, assim, numa conta burra, né? Só pela simples conta do valor do dinheiro... Pronto. Amanhã ele já não vale mais a mesma coisa, né? Já não vale mais. Aqui. Então, é só essa conta simples. Agora, imagine o restante do mercado, né? Enfim, é o que a gente leva para o empresário. E quando você traz essa clareza, cara, tudo muda. Tudo muda, né? Para você ter uma ideia, eu trouxe o exemplo do treinamento que a gente começou na semana passada. Ontem, né, um dos empresários construtores trouxe um grande exemplo de feedback. Ele falou, cara, que treinamento. Eu falei, interessante, né? Fala mais. Fala mais. E aí ele falou, cara, você me trouxe um gatilho numa frase que você trouxe do teu treinamento, simples, e olha como é importante, né? E de fato, no dia a dia, eu dei o exemplo assim, muitas vezes a gente está no meio do furacão, ou nós estamos envolvidos num negócio sem muito planejamento, que eu tenho medo até de olhar minha conta bancária, para saber como que está a conta bancária. Eu dei esse exemplo meu, que eu passei isso numa fase minha de investimento, que eu falava, cara, se eu olhar minha conta bancária hoje, eu não sei como vai estar, cara. E eu passei um período, realmente, com medo de olhar minha conta bancária, sabendo que a coisa não ia estar legal. Mas depois a gente traz a consciência, né, a autorresponsabilidade e vai e faz acontecer. E ele falou, rapaz, e eu estava exatamente vivendo isso na minha vida, eu não olhava nem a minha conta, nem os gastos que eu tinha para honrar nos próximos dias. E quando você falou e deu o exemplo de como superar isso, eu simplesmente tomei a minha primeira decisão ali mesmo. E a primeira coisa que eu fiz no dia seguinte, nós terminamos o treinamento, era meia-noite já. No outro dia de manhã, ele falou, a primeira coisa que eu fiz foi tomar algumas decisões. Ele tomou 2 decisões que fez ele avançar num negócio de 170 mil que estava trazendo algo ruim para ele, peso para ele, para o relacionamento com a esposa e com o time. E naquela semana, em 2 dias, ele simplesmente reduziu 7 mil reais de gasto. Ou seja, o meu treinamento, meu amigo, ficou barato demais. Muito barato. Entende? Então, esse é o ponto. Quando você realmente está disposto a ver, né, ter consciência, assumir o erro e encarar como verdade e humildade ali, você toma decisões assertivas e você vai entender que a solução é muito mais fácil do que você ficar remoendo o problema ou com medo de enfrentar o problema, né? E isso me enche o coração, me aquece o coração, porque eu realmente estou cumprindo o meu papel, de crescer, aprender também nos meus negócios, né, a cada dia, mas também poder contribuir isso com o mercado, com o empreendedorismo, né, que faz toda a diferença. Sim. E é interessante que olha que mudança, né? Essa pessoa tomou uma decisão que, se a gente for falar só da parte da economia, né? Que ela vai economizar 7 mil reais por uma simples decisão ali que ela identificou na hora e foi capaz de fazer. Mas isso começou numa ação dessa pessoa. Falou, eu vou mudar, eu vou buscar ajuda. Mais uma vez, sair daquela posição de arrogância, de orgulho, de não precisar de ninguém, né? De deixa do jeito que tá. Não, ele falou, vou mudar, vou atrás de alguma coisa. E num insight, numa história, num momento, toma uma decisão de muita importância, né?
Conta para as pessoas aí como que elas podem se aproximar de você, do sua Select, né? Do Febracis Select, para fazer parte desses treinamentos, eventualmente também um individual com você. Você faz ciclo de coaching individual? Faço bastante, né? Tenho vários empresários, né? Realmente líderes, gestores aí que estão comigo na jornada, né? E falando do individual, né? Você vê com 2, 3 sessões o ganho que a pessoa Meu tem. Meu Deus. Na primeira, às vezes, o cara sai dali e fala, caraca, já valeu. Né? Já valeu. E essa Quanto tá um ciclo de coaching individual com você hoje? Tem um padrão ou você... Hoje uma média de R$30 mil o ciclo de coaching com 10 sessões completas. Com 10 sessões. No individual. Hoje essa como Master Coach, né? E com esse foco no business, essa é a média, né? Nós temos e fala assim, né, em termos de valor de entrega. Galera, nós temos empresários ali que faturavam 300 mil, que hoje faturam 2 milhões, né? Então, sensacional. Para entender a dimensão, nós temos ali pessoas que reduziram de custo simplesmente numa tomada de decisão gigante numa obra de 2 milhões, você economizar 15%, 20%. Enfim, aí nós vamos com vários cases, né? Redução de custo, né? Eu tenho uma ideia ali, assim, às vezes a pessoa investe R$50 mil no marketing da empresa, vale muito, 50 mil? Vale muito. É importante investir 50 mil de marketing? Demais. Beleza, e como que eu vou converter esse marketing depois? Sim. Quanto você investe no treinamento e no desenvolvimento da sua empresa? Cara, não invisto nada. Então, eu vou te fazer uma... Aí a gente faz coaching, né? Faz PPS, Perguntas Poderosas de Sabedoria. Fala, quanto você entende importante investir na tua empresa de treinamento? R$1.000, 2.000 por mês, eu acho que é um bom valor. Eu falei, interessante. Aí imagina, um funil de R$50 mil com R$1.000 de treinamento. A conta não fecha, meus amigos. A conta não fecha. E não quando fecha. É zero a conta? E aí, beleza, você está tendo visibilidade, mas você está deixando escapar pelos dedos um percentual de conversão gigante. Total. Está faturando muito? Tá, mas acontecendo muitas vezes no piloto automático. Agora, imagina você tendo uma equipe capacitada, uma equipe fortalecida emocionalmente, uma equipe cuidada pelo empresário, quanto isso vai possibilitar de aumento de faturamento. Então, a minha jornada veio nesse sentido. Você fala de Select, né? Explicando o Select. Né? Hoje eu sou sócio do Paulo Vieira, né? Dentro da marca Febracis em São José do Rio Preto. Isso nos possibilita a parceria com a Febracis. Então, é um primeiro grande orgulho de representar a Febracis aqui. Para se aproximar, né? Primeiro me sigam, né? @JoãoDácia. Tenho lá a entrega de todo o conteúdo inicial, como eu fiz essa transição do banco para a carreira agora, né, de empresário. Eu tinha um conflito de interesse por ser banco público, eu não podia atuar, né, no mercado, então isso me limitou o posicionamento. Então, iniciei fortemente agora um posicionamento para realmente levar conteúdo, para levar ali gratuitamente. Você falou, como se conecta? Cara, se tem um livro que a gente doa, mas tem muito conteúdo. Só de seguir vai realmente ter um movimento inicial de transformação gigante. Esse é o primeiro passo. E depois nós temos toda a grade de treinamento, né? Se é um treinamento pessoal e individual, nós temos as duas formas. Nós temos o coaching individual, mas nós temos também num valor de investimento. Eu não consigo hoje investir num coaching individual, né, para que eu vá para um próximo nível. Mas eu tenho o coaching em grupo, como esse do business, que a gente iniciou e vai ter uma segunda turma, com um valor muito menor. Hoje você investir ali R$300 por mês no teu investimento de carreira, que vai te elevar para um próximo nível, que é isso? É um valor, né? Na primeira sessão você vai falar, cara, foi de graça. Né? Foi o que aconteceu com o colega, né? Se você paga hoje um valor de investimento, né, você com certeza vai ter um aumento da sua renda, você vai ter E tem coisas ainda, e além disso, João, além desse vínculo, né, que a gente pode sim fazer diretamente com resultados financeiros que as pessoas têm depois do coaching, a gente também tem outros resultados em outras áreas da vida que não tem como mensurar. Não tem como mensurar. Às vezes, numa sessão, essa pessoa vai restaurar o casamento dela. Quanto que vale a tua família? Tem R$1 milhão que paga a tua família permanecer unida? Né? Às vezes vai ativar o perdão entre pai e filho
Quanto que vale um relacionamento com o filho? Tem aí R$1 bilhão que paga o teu filho para eu levar ele embora? Então... O mundo das drogas, né? O mundo Exato. lá fora que está realmente criando, muitas vezes, os filhos. Né? Fala assim, mas a gente cria filho para o mundo, né? Cara, quando eu ouço isso, me dói. Né? Porque, de fato, a gente não cria o filho para o mundo. A gente cria o filho para Deus, né? A gente cria o filho para cumprir propósito, para seguir um caminho de entrega. E, assim, criar filhos fortes, emocionalmente saudáveis, é o que a gente vive nessa jornada. Hoje eu tenho a oportunidade, falo isso com brilho nos olhos, apesar de todo o desafio que tem pela frente ainda, mas hoje eu estou com os meus 3 filhos dentro da minha empresa o dia todo. Né? Estão na escola. Hoje eu tenho a oportunidade que eu não tinha enquanto executivo do banco, que eu saía às 7 da manhã e voltava às 2 da manhã. Né? E já ouvia dormido. Então eu vejo a evolução dos meus filhos, eu estando na jornada e preparando eles emocionalmente. Né? E isso assim, amando, educando e dando limites. Né? Porque muitas vezes eu quero compensar o amor que eu não dei comprando, dando dinheiro, dando presentes, né? Falando sim para tudo, ou seja, não colocando limites, e é onde de fato eu perco literalmente o meu filho. Né? Eu compenso a falta de presença com presente. E não que esteja errado presentear, mas assim, desde que tenha também a presença, né, e o olhar ali, o limite dado, o não falado para o filho, né, com muito amor. O ensino, né? O ensino. O ensino, o abraço, o carinho, olho no olho, conexão. A Bíblia fala assim, instrui a criança no caminho em que ela tem que andar, ela não vai se desviar dele mais depois. Instruir eu estou ensinando, passando o método, explicando como é que faz, ensinando o princípio, né, colocando na direção e fazendo, porque é né? Não é instruir apenas porque eu poderia só dar uma aula e fazer tudo diferente, não funciona. Bem isso. Então tem que ensinar e fazer também. Tem que estar preparado para fazer. Tem que estar muito preparado, né? Realmente a gente transborda, a gente contribui com aquilo que a gente transborda, né? Então, de fato, eu tenho que ter essa preparação para poder, né? O Paulo até trouxe numa live que eu estava ouvindo hoje ali, ele fala assim, não tem como pai ser um bom pai se também não for um bom marido. Né? Não tem como uma esposa ser uma boa mãe se ela não é uma boa esposa. Então, assim, tem toda uma questão ali que se une. Quando a gente começa a entender uma vida sistêmica, vivida com verdade, realmente não fecha a conta. Né? De você ser aqui e não ser aqui. Porque você acaba sendo personagem, vivendo papéis. E é isso que a gente não pode. É isso que a gente todos os dias precisa trazer clareza e agir na direção para que aquilo seja resolvido. Né? E traz uma coisa muito forte também, né, para que a nossa vida esteja organizada, que é a frase nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, né, nessa linha ali. E isso para a gente tem um significado gigante, que isso nós temos que olhar em todos os pilares da nossa vida, né? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Então é algo que eu tenho levado muito para a vida aí também. A gente tem acesso a muitas ferramentas, né, com o método. Tem alguma ferramenta que você fala assim, cara, essa ferramenta para mim foi assim muito revolucionária? Tem. Que você gosta de aplicar? Qual que é? Como eu sempre tive uma vida simples, né, escassa, como eu sempre tive um objetivo ali que para mim era gigante, né, ser superintendente de um grande banco, era o auge, né, que eu olhava, cara, eu acho que eu não chego lá, né, e tal. E ter ali a estabilidade financeira de saber que todo dia 20 o meu salário entrava na minha conta e entrava muito gordo, né? O executivo de um banco recebendo 5 dígitos altos, né, de salário. Isso me gerava toda uma água quentinha ali, né? Pô, tô aqui, está... Né? E quando eu comecei a adoecer emocionalmente, né, no banco, e eu voltei para a jornada da Febracis, no Formação em Coaching teve a ferramenta Eliminação de Impedimentos. Eliminação de impedimentos. Né? E aquilo que eu desenhava no meu mural da Vida Extraordinária, né, Tiago? Que a gente desenha bonitinho, o que a gente quer para nossa vida. Eu devia ter trazido, rapaz, eu esqueci. Mas, de fato, o que eu desenhei lá em Brasília, há 2 anos atrás, e se eu te mostrar o que está acontecendo na minha vida hoje, é coisa é inacreditável, é surreal. É aquilo já traduzido e eu já preciso desenhar meu próximo mural. Incrível. Mas ali a eliminação de impedimentos, eu olhava aquilo e falava assim, cara, como que eu vou fazer isso para sair daqui? Eu tenho que sair do banco, eu tenho que deixar meu salário. E o meu salário me paga as contas todo mês. Se eu perder esse salário, como eu vou fazer?
sabe? Pai servidor público, comércio, minha mãe, vi meus pais quebrando num pequeno comércio. Sim. Então eu falava, cara, eu vou trocar o certo. E ali eu sempre tive esse medo de empreender. E nessa ferramenta de eliminação de impedimentos foi onde me trouxe a certeza de quem eu era, fortalecendo minha identidade ali, sabendo tudo, né? Passando a minha história ali de princípios e valores. Mas mais do que isso, a minha crença de capacidade de falar assim, cara, mas se alguém pôde, realmente eu também posso, eu consigo. E eu mereço tudo isso aqui. Mas para eu ter tudo isso aqui, eu preciso eliminar o medo, né? A insegurança do mercado, a estabilidade financeira trazida por uma função pública. E aí foi trazendo ali. E aí a gente vai para a ferramenta, meu amigo. E sabe aquela ferramenta que o treinador fala assim, quem quer? Conta a tua história. Eu levantei as duas mãos. Eu falei, eu quero contar minha história. E aí eu contei, ele falou, cara, vem cá, é você que eu vou fazer. E eu fiz essa ferramenta lá. Você fez com o treinador. Eu fiz com o treinador. Nossa, que louco. Que louco. Não, e se tivesse filmado, né? A hora que terminou a ferramenta, que eu abri os olhos, que eu vi o que tinha acontecido, a leveza que eu estava. Na hora que eu vi todo mundo, assim, a galera estava impactada, né, com o que aconteceu, porque eu me entreguei, de fato, que é uma outra grande coisa, né? Nossa, e é uma libertação emocional tremenda, né? Você põe pra fora tudo que você tem ali guardado, talvez de muitos anos, né? Muitos anos. E é inacreditável o poder da ferramenta, né? Então, Luan, né, que é o treinador, até honra a vida dele também, foi realmente transformador. E eu aplico sempre que, né, realmente for ali dentro do processo, dificilmente um ciclo não passa por essa ferramenta, porque temos muitos impedimentos, né? E é o nosso papel como coaching, né? Sair do ponto A para o ponto B com um plano de ação, Sim. potencializando habilidades e eliminando os impedimentos. É isso que a gente precisa para a gente seguir numa velocidade mais assertiva, né? E não tem erro. Potencializa a habilidade, elimina impedimento, meu amigo. E você vai e segue o plano, fazendo o que tem que ser feito, pagando o preço. Como dá errado, né, Thiago? Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. E as pessoas ainda teimam em seguir procrastinando. Está errado? Não, está tudo certo. Mas se permitam pedir ajuda. Se permitam ser ajudados. Se conectem. E realmente me coloco muito à disposição nessa jornada ali para as pessoas que querem estar próximas, ali, vivendo isso como estilo de vida, na vida pessoal e na sua empresa, de estar junto com a Febracis, de estar junto comigo. Temos grandes parceiros aqui na cidade também que atuam na Febracis Select, né? Enfim, é transformador. É uma jornada sem volta para uma vida abundante, plena, né? E plena. Sensacional. Vale muito a pena. A frase, né? Fica tranquilo, tá tudo certo. Cada um tem a vida que merece, né? A gente escuta isso repetidas vezes lá e sai falando, né? Porque é verdade. Com exceção de catástrofes aleatórias, que você não tem controle sobre elas, o resto, meu amigo, seu relacionamento com a família, o tanto de dinheiro que você tem, o jeito que a sua empresa tá, o tanto que ela cresce, sua saúde, seu relacionamento com Deus, porque ele tá te esperando para te dar um abraço, para cuidar de você. E aí? E você? Tem uma horinha aí para ler um pouquinho da Bíblia, fazer uma oração, né? Se você é cristão ou independente da sua religião. Então, é isso. Cada um tem a vida que merece. E aí cabe a você agora, depois desse podcast, tomar uma decisão. Falar, vou fazer alguma coisa. Faz alguma coisa. Comece lendo um livro, se for esse o seu momento. Se não, já vou partir para um treinamento, já vou partir para um ciclo de coaching individual, vou partir para uma mentoria. Faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Tem o portal do PPS também, lá no meu Instagram, que você consegue acessar pelo link na bio, com um monte de curso para você acessar, de inteligência emocional, análise comportamental e relacionamento, persuasão e vendas, inteligência financeira, tem um monte de coisa para você desbloquear lá. 50 horas de conteúdo. Então, só não faz quem não quer. Só não faz quem não quer. Pague o preço, né? Dê o primeiro passo e pague o preço de tempo e dinheiro. É uma das coisas que traz, né? O pobre orgulhoso é o que fala que não tem dinheiro. O rico orgulhoso é o que fala que não tem tempo. Boa. E o miserável é o que realmente fala que não tem tempo e nem dinheiro. Então, hoje, você... Forte isso, hein? Dá um corte lindo, hein? Vou fazer. E assim, quando a gente fala de realmente pagar o preço por tempo e dinheiro, não tem desculpa. Cara. Tem muito conteúdo gratuito. De graça. De graça.
é uma das coisas que a gente fala, e assim, com amor no coração, né? Assim, com amor nas minhas palavras, como eu sempre trago, é assim, vá e comece. É gratuito, absorva, tá lá, me siga o Thiago, né? Siga ali um monte de conteúdo que tem, só não aprende quem não quer. Só. Né? E aí lembra sempre, 2 coisas. 10 de treino, né? 1 hora de treino, 10 de prática. 10 de prática. 1 hora de treino, 10 de prática, para que de fato você coloque em prática e haja com o conteúdo que você está aprendendo. Porque hoje também, por outro lado, você tem muita obesidade de informação. Sim. Você fica muitas vezes pulando de live em live, seguindo 1, 2, 10 gurus aí que traz conteúdo que são top. Mas assim, foca em 2, 3, ou tenha um mentor em cada área. Qual que é o cara que se destaca no marketing digital? Segue lá o Thiago, né? Segue as pessoas que trazem. Enfim, traz um mentor para cada área da sua vida e tá bom. Né? Segue 1 ou 2 no máximo. Essa é uma grande dica. E a outra é a obesidade de informação não te leva a lugar nenhum, bota em prática. E a partir daí começa a funilar. E aí sim, vai pro... Imagina, eu falo, pessoal, me segue. O conteúdo que está lá te transforma, é gratuito. Imagina o pago. Aí vamos vender, né, Thiago? Imagine o pago. E é transformador. Mais uma vez, se você vem num time business desse... Exatamente isso, cara. São 8 meses. Exatamente. Não, a pessoa ela recebe um gratuito, ela fala assim, nossa, você fez isso comigo grátis? Imagina se eu pagar. Pode pensar isso, porque quando você pagar, a entrega vai ser um negócio que você não consegue imaginar agora. Não adianta você tentar. Você não consegue imaginar agora. Mas depois você vai ver. Né? Você ia contar 8 meses de acompanhamento? Eu dei o exemplo desse time Coaching Business, né? Que é um valor de investimento de R$300 por mês, por exemplo. Que tem uma entrega, cara, de pegar a mão dos empresários, líderes e gestores por 8 meses. Uau. Sabe aquela coisa que a gente sai de um treinamento? Assim é no coaching individual também, né? Você pega na mão, são 10 sessões, é uma vida. E você tem uma conexão que nunca mais larga a mão dessa pessoa. Você vai junto até realmente alcançar os objetivos. Mas tem um outro lado, né? A pessoa tem que fazer o que tem que ser feito. Tem uma agenda programada, tem que seguir a risca. Né? Não existe milagre. Não é ir lá e não aplicar. Mais uma vez, esse recado aí, né? É isso aí. Então, Agir. é uma jornada de fato de crescimento. Então, você está ali. Você vai num treinamento de um dia, não é uma crítica, é uma visão que acontece na realidade. Você vai para um treinamento de um dia, você aprende pra caramba. Você sai de lá energizadíssimo, né? Aí você vai querendo transformar o mundo. Na hora que você volta para tua empresa, para o teu trabalho, para tua família, para tua casa. E realmente acontece. E é top. Por quê? Porque você foi ativado. Te trouxe clareza e ações para fazer. E você aplica. Só que se você não tem uma continuidade, você tem aquela linha do esquecimento, você tem aquela questão da desmotivação, e aí tudo acontece. Se a pessoa não está fortalecida com a questão da autorresponsabilidade, a coisa vai se perder. E esses programas, né, é um diferencial da FibraCis, porque de fato tem um programa recorrente. Né? E ali a gente leva isso para uma jornada, dentro de um processo estruturado. Então, não tem erro, é uma outra vantagem, um grande diferencial da entrega do pago, né? Porque é um pago que vai te trazer uma jornada, sem contar o ecossistema que você vai se conectar. Porque você está se conectando com pessoas que vivem o mesmo propósito, que têm o mesmo estilo de vida. É muito louco. É muito louco. E são as duas coisas, né? Você conecta pessoas que estão na mesma energia e, ao mesmo tempo, você afasta. É até curioso, até curioso, porque quando você volta para ambientes anteriores, você se sente um ET. Você fala assim, cara, parece que eu não pertenço mais. Né? É isso. Ambientes que te atrasavam, grupos sociais que não te faziam bem, né? Que incentivavam os seus velhos hábitos. Aí você vai num ambiente assim, você é transformado, você é ativado para uma mentalidade próspera, abundante, em todas as áreas. Você abandona vícios, você toma uma série de decisões. Aí na hora que você volta para esse grupo ali que só incentivava todo esse comportamento, você se sente um ET. E aí você vai tomar uma decisão. Ou você vai permanecer por perto sendo sólido o suficiente e eles não vão conseguir ficar perto de você sem mudar, ou você vai se afastar. Fazer o gerenciamento do contágio social e colocando a galera na lista negra. E acaba sendo natural, né? Você, de forma intencional, claro, você tem que estar nos lugares certos, com as pessoas certas e adquirindo o conhecimento certo. E muitas vezes o lugar certo não significa você ir em novos lugares. Muitas vezes você deixar de frequentar os lugares antigos, né?
E isso vai acontecendo naturalmente, né? E a gente começa cada vez mais de forma intencional, se sentar à mesa com pessoas que te puxam para cima. Então, assim, nós somos a média dos 5, né? É incrível quando você faz essa outra ferramenta do contágio social, né? Então, de forma intencional, estar ali conectado com pessoas que te puxam para cima faz diferença. E os vícios, isso é muito bacana. Parece que naturalmente as coisas vão acontecendo de uma forma que vai equilibrando todos os pilares, né? A saúde é uma delas, muito forte também. Sim. Show de bola. Bom, dá um recado final pro pessoal aí, uma mensagem, um pitch, o que você sentiu no teu coração. Manda ver pra câmera ali. O sentimento é de gratidão, né? E ter essa oportunidade de estar nesse momento falando, né, com o Thiago, né? Me agradeço pelo convite. Mas o recado é, resumindo assim, viva uma metanoia do que a gente fechou. Esteja no lugar certo, com as pessoas certas e o conhecimento certo. Dê o primeiro passo na direção do seu objetivo. Hoje, 90% dos nossos problemas vêm por falta de metas e objetivos claros. Então, assim, tenha em mente qual de fato é a sua visão positiva de futuro. E essa visão positiva de futuro ela tem que ser clara, desenhada e específica. E a partir daí, o plano de ação vai ser realmente estruturado para alcançar. Então, olha isso. Esteja no lugar certo, pessoas certas, conhecimento certo. Tenha uma visão clara e positiva de futuro e siga, né, um plano de ação. E se você precisa de ajuda, estou aqui à disposição. Me siga no @JoãoDácia. Fale com todo o meu time também. Visite o nosso centro empresarial, Dacia Select. Realmente é um ambiente de transformação de vidas e negócios. Eu estou lá o dia todo. Então, se conecte com a gente nessa jornada da Febracis, que é a maior escola de negócios da América Latina. Sensacional. Estou muito grato por você estar aqui. Obrigado por ter vindo. Foi um prazer imenso. Aprendi muito com você. E espero que a gente possa fazer muita coisa junto ainda. Show de bola. Estamos à disposição. Honro e amo a sua vida. Gratidão Amém. Pela oportunidade. Parabéns, né, pelo seu trabalho e continue também aí contribuindo na vida de pessoas, né, transformando a vida de pessoas para que realmente elas tenham ali seus lares, né, sua família, todos os pilares equilibrados e prosperem. Amém. Em todos os negócios da Amém. vida, né? Então, parabéns pelo seu trabalho. Conte comigo aí. Com certeza, o melhor ainda está por vir, né? Com certeza, o melhor ainda está por vir. Você que está acompanhando, beijo no seu coração. Fica com Deus. Se você não assistiu com papel e caneta, assista tudo de novo, né? Sempre recomendo. Anota, senão vai passar, vai esquecer. Tá bom? Beijo no seu coração. Até o próximo episódio. Valeu!